Oi gente, eu sou Dani Nefertiti, este é o canal Minha Parte Eu Quero Livros. E hoje eu vim fazer um vídeo explicando um pouco sobre a minha vida acadêmica, que não é nem curta e nem simples. Por muito tempo, eu tive vergonha de falar sobre os cursos que eu passei e o fato de eu não ter concluído quase nenhum deles. Aprendi a aceitar as coisas pelas quais eu passei, os cursos pelos quais eu passei, porque a minha bagagem acadêmica hoje é uma soma de todos esses cursos, de todos esses lugares em que eu estive, todas as leituras que eu fiz nesses cursos, de todas as pessoas que eu conheci. Então eu não tenho porquê mais, ter vergonha de falar que eu passei sim por vários cursos, eu comecei vários cursos e por motivos dos mais variados, acabei não concluindo a maioria deles, mas enfim. É a jornada, é a vida, acontece. Quando eu tinha ainda 17 anos e eu tava terminando o ensino médio, eu tinha uma convicção na minha vida que era... é uma coisa que a gente faz quando a gente é adolescente, ter convicções de coisas que depois a gente vai mudar completamente de ideia. Mas eu tinha plena certeza de que o que eu queria fazer da minha vida era física. Não é educação física. Por que física? Eu me dava muito bem em todas as disciplinas que eu fazia na escola. Eu era boa em quase todas elas. E tinha algumas que eu era só mediana, com exceção de educação física. Obviamente. Afinal de contas, tá meio que na cara que eu odeio fazer exercício. Então, educação física não era o meu forte. Eu ia bem em todas as disciplinas, mas as que eu mais gostava eram as matemática, história e física. Hoje eu sei que é porque eu tinha um professor muito foda, muito bom, que ensinava muito bem e fazia com que parecesse fácil, pelo menos pra mim. Então, cheguei a um ponto em que eu achei que eu tinha que fazer isso, era isso que eu queria fazer. Eu tinha facilidade de ensinar os colegas e eu gostava muito de física. Vou fazer o que da vida? Professora de física. E eu entrei pra fazer física. No geral, eu ia razoavelmente bem, eu não ia nossa, eu não me destacava entre os colegas, mas eu não ia tão mal. Porque afinal de contas eu já gostava de ler, eu já tinha a leitura em mim, então isso me ajudava em alguns pontos. Porém, por problemas mais do que pessoais, e que levaria uns 3 vídeos de 50 minutos para explicar, no segundo ano, eu desisti no meio do ano das disciplinas. E eu fiquei indo para a faculdade só para passear. Eu era uma pessoa irresponsável e eu tenho que fazer um parênteses de que eu não era, eu ainda sou em alguns aspectos da vida. Eu não sou uma pessoa muito responsável. Mas enfim, eu era pior. E aí eu desisti e pra poder não ficar em casa e ter que explicar pra minha mãe de que eu tinha desistido, eu continuei indo pra faculdade. Pra todos os efeitos eu ainda estava matriculado. Só que eu falo que eu adquiri uma síndrome dos 6 meses. Eu só conseguia me manter estudando e me concentrar e me dedicar por 6 meses. Chegava no meio do ano, eu não dava conta mais, eu não queria mais, eu tava saturada. E aí eu parava de ir nas aulas, eu parava de ir nas provas. E infelizmente as disciplinas eram anuais lá naquela faculdade. Então não tinha como, eu acabava desistindo. Fiz o primeiro de boa. No segundo eu desisti na metade, tentei o segundo de novo, desisti na metade. Quando eu voltei neste 4º ano para poder fazer as disciplinas do segundo ano de novo, eu fui informada que eu tinha sido cancelada do sistema, eu não podia mais tentar. Eu só poderia entrar de novo na faculdade se eu fizesse o vestibular novamente. E aí eu entrei em desespero, porque não tinha jeito, eu ia ter que contar pra minha mãe, e não, eu não tinha contado pra ninguém, ninguém na minha casa sabia que eu não estava no 4º ano da faculdade. Não teve jeito, chegou um ponto que minha mãe descobriu, foi quase o fim do mundo, mas eu me comprometi de voltar e tentar de novo. Eu fiz o vestibular pra física de novo em 2008, eu passei de novo, eu entrei. De novo eu só fiz 6 meses. E aí no fim desse ano, de 2008, eu decidi que realmente não dava, física não ia rolar. Compreendi finalmente o que é que eu queria fazer. Eu queria fazer história. Larguei de vez a faculdade no meio do ano de 2008 para poder fazer o vestibular no fim do ano e começar o ano letivo de 2009 em história. Só que no dia do vestibular eu não consegui chegar, eu cheguei sabe aqueles atrasados do Enem? Foi quase isso. Eu cheguei 2 minutos atrasada na porta do bloco onde era a minha prova e não consegui entrar, não fiz a prova. Então eu fiquei o ano de 2009
eu ia ficar em 2009 parada. E aí minha mãe sugeriu que eu voltasse e tentasse de novo estudar física. Ah, você já tá lá, você já tá matriculada. Vai. Eu fui. Sabe por quanto tempo? 6 meses. Eu entrei pra fazer história, eu gosto muito, gostava da maioria dos professores, tinha colegas incríveis, conheci, fiz amigos pra vida. Lógico que tinha os percalços, porque sempre tem, tinha disciplinas que eu não gostava, tinha disciplinas que eu odiava, especialmente por causa do professor. Pô, eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Eu estava no terceiro ano, com algumas DPs nas costas, poucas, mas tinha, até o momento em que minha irmã, eu tenho uma irmã que é 5 anos mais nova do que eu. Minha irmã, ela tinha muita dificuldade na escola. A gente não sabia por quê, e em certo ponto a minha mãe cogitou a possibilidade de que ela tivesse algum transtorno de aprendizagem. E como uma mãe super cuidadosa e atenciosa, inclusive que dá aula para séries iniciais e sabe, é psicopedagoga, o que ela fez? Nada. Então, chegou um ponto que ela achou que talvez a Jéssica fosse disléxica, mas você acha que ela levou para poder diagnosticar? Não. Deixou do jeito que era. A gente tinha que fazer um trabalho com ela direto. Com o tempo ela foi pegando raiva de estudar, ela foi pegando birra, ela cansou disso, ela não gostava mais. Porque ela tinha dificuldade, a gente só não sabia qual. Depois nós descobrimos que é porque ela não enxergava. Ela tinha problemas de visão e não de aprendizagem. Mas enfim, assim, a Jéssica terminou o ensino médio, nunca mais fez nada, até que quando eu tava no terceiro ano do curso de História, ela resolveu que ela ia fazer faculdade. Ela pesquisou bastante e ela se apaixonou pelo curso de Psicologia. A Jéssica se apaixonou de um jeito que eu nunca achei que alguém pudesse querer tanto fazer alguma coisa. Ela era o sonho da vida dela fazer Psicologia. Quando ela me disse isso, ela até brincou. Ela falou assim que... Ah, você podia fazer comigo, né? Quando ela me disse isso, ela disse meio zoando, ela sugeriu. E ela fala que eu pulei direto, tipo... Ai, beleza, então vamos fazer. Mas na verdade não foi bem assim. E talvez, se ela assistir o vídeo, ela vai ficar puta comigo. Mas antes de você ficar puta comigo, deixa eu terminar de explicar. Quando ela disse que queria muito e eu vi o quanto ela queria fazer esse curso de Psicologia, eu decidi... Eu fiquei com medo por ela. Por quê? Porque eu achei que talvez ela não fosse dar conta. E Jéssica, calma, não me mate ainda. A gente não se dava bem, a gente se odiava. Nós éramos irmãs, mas a gente queria, tipo, ver o cão e não queria ver a cara uma da outra. Só que eu temi por ela, porque ela queria tanto fazer Psicologia. Eu vi a paixão que ela tinha por aquilo. E eu fiquei com medo dela não conseguir. Dela não dar conta, porque a gente ainda achava que ela tinha talvez algum transtorno de aprendizagem, eu sabia que ela tinha dificuldade em algumas coisas, e eu me senti mal. Eu me senti mal porque eu toda a vida tive muito incentivo para fazer todas as coisas que eu quisesse fazer. Sempre tive facilidade para fazer. Eu poderia escolher praticamente qualquer faculdade que eu quisesse fazer. E eu me senti mal por isso. Tipo, eu falei assim, posso fazer o que eu quiser. E ainda não achei que, tipo, meu Deus, minha paixão, do tanto que ela tem. E aí eu decidi que eu iria fazer com ela a faculdade de Psicologia para ajudá-la, para garantir que ela conseguiria realizar o sonho dela. Conversei com a minha mãe, que eu achei que ia ser contra, absolutamente. E no fim das contas ela me apoiou, ela entendeu o meu ponto de vista e ela entendeu que se eu não fizesse isso eu não ia me perdoar. Se eu não fizesse isso e a minha irmã falhasse, eu não ia me perdoar. Então, eu resolvi fazer com ela. E ela já tinha começado a fazer quase um mês quando eu comecei a fazer com ela. E aí eu entrei. Então assim, eu pedi pra Jéssica ter calma, assistindo o vídeo, de que eu ia explicar porque ela não precisava ficar com raiva de mim. Primeiro, eu concluí de que ela não precisava de mim. Ela ia dar conta sim, sozinha. Ela deu conta, sim. E eu falo que ela deu conta porque do meio pro fim da faculdade foi ela que me levou, na verdade. Eu consegui concluir graças a ela. Que se ela não estivesse lá, eu não teria terminado. E, enfim, hoje ela vai atuar na área. Tá montando a clínica agora, inclusive. E eu não, eu voltei pra fazer outras coisas. Então, ela vai ser psicóloga. E do jeito que ela queria. E eu consegui realizar
o meu ideal de ajudar ela. E eu vou começar a chorar. Enfim, eu vou mudar de assunto, porque se eu continuar eu vou cair aos prantos aqui. Nós fizemos a faculdade. A gente entrou em 2012. E nós concluímos agora em dezembro de 2016. 5 anos de faculdade de psicologia. Porém, do meio pro fim do curso, que quando eu falei que ela me ajudou, que se não fosse pra ela não teria terminado, é porque do meio pro fim eu consegui ver claramente que realmente história era o que eu queria fazer. Sabe aquela parte que eu falei que eu não tinha paixão por nada, não sabia ainda qual que era o meu desejo mesmo pra minha vida? Eu achei ele, só que eu achei durante a faculdade de psicologia. Só que eu já tinha me comprometido que eu ia terminar e eu terminei. Yes! Eu sou formada, gente, em psicologia. E aí eu já tinha certo de que eu ia terminar a psicologia e eu ia voltar pra história. Quando a faculdade de psicologia terminou em dezembro, em novembro eu fiz o vestibular pra história, pra começar o ano letivo de 2017. Eu passei, graças ao cosmos, ao universo e tudo mais, e eu entrei pra história. Estou muito, muito feliz. E eu sei hoje que o que eu quero fazer é história e que eu vou fazer isso pra sempre. Então, sim, a minha meta de vida neste momento é fazer a faculdade, já fazer o mestrado, fazer o doutorado e eu vou ser professora naquela bagaça daquela faculdade lá ainda. Vocês não estão entendendo, eu nunca mais vou sair de lá. Eu vou me aposentar naquele lugar. Porque na minha faculdade tem o curso, tem a graduação, tem o mestrado e tem o doutorado. Então, sim, eu nunca mais vou sair de lá. Vou estar lá pra sempre agora. Até me aposentar. Se é que eu vou conseguir me aposentar algum dia, né? E já na época que eu fazia física, eu buscava leituras mais diversificadas. Eu acho que assim, toda leitura que você faz te contribui de alguma forma. E todo conhecimento que você adquire, ele não te abandona, ele não é pra nada. Então mesmo que eu não tenha me formado nessas faculdades, eu não acho que foi um tempo perdido. Passei muito tempo da minha vida achando. Tinha momentos em que eu me lamentava, por exemplo, de não ter terminado física, porque hoje eu estaria concursada, talvez, dando aula no ensino médio de física. Eu ia ter feito mais o que da minha vida? Nada. E eu não ia estar feliz com isso, porque depois, com o tempo, foi que eu percebi que não, eu não tinha que fazer física, porque não era minha... Eu não acredito em vocação, mas não era o que realmente me fazia, sabe, brilhar o olhinho. Não era o que eu realmente queria. Eu achava na época, porque eu era ingênua e era idiota. Mas, tanto que eu acho muito arriscado você sair do ensino médio já e resolver o que você vai fazer da sua vida e já escolher uma faculdade, porque como é que você vai saber? Você não tem como saber. Especialmente pelo seguinte, se você chegou até essa parte do vídeo, porque esse vídeo vai ficar gigantesco, eu tenho que te avisar, se você não escolheu a faculdade ainda, não se baseie no que você viu no ensino médio, porque não tem nada a ver. Primeiro dia de aula de física e de história, inclusive, porque senão a gente não tem psicologia no ensino médio. Mas o que os professores te falam é, esqueçam o que vocês viram no ensino médio, não é base porque vocês vão ver aqui. Aquilo lá é uma simplificação medonha do que realmente a disciplina fala, entendeu? Sobre o que realmente é. Na verdade, você vai ter que desconstruir tudo o que você viu no ensino médio. E hoje eu tenho uma maturidade, uma bagagem acadêmica que eu não troco por nada. Ainda bem que eu larguei física e entrei pra história. Ainda bem que eu parei história pra fazer psicologia com a minha irmã. Porque, afinal de contas, eu construí uma relação com a minha irmã que a gente não tinha antes. Eu sei que esse vídeo tá enorme, vai ficar cansativo. E acho que talvez ninguém tenha paciência de chegar até aqui. Mas, se você chegou até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam se vocês não são inscritos. Fiquem por aqui, vai ter vídeo sim, vai ter vídeo sempre. Beijos e até o próximo vídeo.